grande prazer tê-los aqui. Eu sou, para quem não me conhece, muitos já trabalharam comigo, perto de mim, ou lá na Promotoria do Meio Ambiente, ou aqui. Agora eu sou diretora do CEAF, né, que é o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Poucos de vocês conhecem o CEAF, porque ele é uma estrutura que funciona no outro endereço, né? Ele está lá do lado do Zafari, da rua Fernando Machado, mas nós temos terceirizados lá também há muito tempo trabalhando conosco. E, atualmente, eu também sou coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, que é aqui no 10º andar dessa torre do MP. Tá? Nós, eu e nossa equipe lá do CEAF, né, resolvemos criar esse programa, que é um programa chamado Pertencer, justamente tendo como público-alvo os terceirizados. Porque, afinal de contas, vocês estão todo dia aqui com a gente, né, nos dão todo um suporte material para que o promotor, para que o procurador de justiça, para que os nossos servidores, estagiários, residentes consigam fazer frente às inúmeras tarefas cotidianas, né? Vocês fazem um serviço muitas vezes invisível, mas fundamental para todos nós. Então a gente criou esse programa, né, que ainda está iniciando, com várias atividades que vocês vão ser chamados a participar. Tá? Inclusive, hoje, se vocês puderem, no final, colocar ali no papelzinho alguma sugestão de atividade que vocês gostariam, alguma palestra, algum tema de interesse, estamos abertos, porque esse programa ele vai se prolongar por, no mínimo, 1 ano, quiçá mais. Tá? O que eu já posso anunciar para vocês é que hoje nós teremos essa minha fala para vocês entenderem um pouco mais, um pouco melhor o que o Ministério Público, que é esse lugar, essas torres aqui que vocês trabalham, ou algumas outras dependências lá na Santana, lá na Andrade Neves, lá no CEAF. Afinal, o que essa gente faz, né? Que estão todo dia ali naquele computador. Antigamente eram aquelas pilhas e pilhas de processo, hoje é um outro tipo de cenário, menos papel, tudo é tecnológico. O que eles fazem, né, em prol de quem que eles trabalham? Então, a ideia da minha fala hoje será essa, assim, como uma atividade inicial. E depois nós pretendemos ter outras atividades lúdicas, né, de brincadeira, atividade desportiva, palestras sobre epidemiologia, sobre temas de interesse, né, quem sabe até projeção de filmes com debates, enfim, outros tipos de atividades de cunho humanizador e de cunho de interesse que vocês venham a nos sugerir também, tá? Então, a ideia principal do programa Pertencer justamente é trabalhar com esse sentido de unidade, porque embora vocês sejam empregados de uma outra empresa, não são empregados do Ministério Público, onde é que vocês estão todo dia? Onde é que vocês trabalham? A quem vocês servem? É a instituição do Ministério Público. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é, de fato, um grande prazer tê-los aqui e dar início a esse projeto que depende, evidentemente, do engajamento das chefias diretas, mas também de vocês. Porque se vocês não gostarem, se vocês não aderirem, bom, a gente tira o nosso time de campo, né? A ideia é que seja uma coisa bacana para todos, que ocorra algum tipo de desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Esse é o nosso objetivo, bastante ambicioso, mas certamente estamos assim com muito boas intenções. Toda a nossa equipe do CEAF está bem empolgada com esse programa, que iremos levar adiante a partir de agora. O nosso procurador-geral ia fazer a abertura oficial aqui, mas ele está envolvido em uma reunião com o deputado, mas ele pretende ainda hoje dar uma chegadinha aqui para fazer uma palavrinha para vocês. Nós vamos iniciar agora, então. Também eu saúdo todas as pessoas que estão nos ouvindo por via remota, porque essa sessão está sendo transmitida para as promotorias do interior do estado, para outras promotorias da capital, justamente para propiciar a participação de todos os nossos terceirizados, que, aliás, me impressionou o número, né? São 895 terceirizados, contando 2 que trabalham em Brasília, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul
ele divide um escritório com o Ministério Público do Paraná e Santa Catarina em Brasília. E lá também tem 2 terceirizados que, tomara, estejam nos ouvindo aí no outro estado, na capital federal. Então, volto a dizer, o meu nome é Ana Maria Moreira Marquesan, eu me dispus a vir fazer, justamente tentar, né, passar para vocês um pouco da atividade do Ministério Público, né? O Ministério Público ele é composto por promotores e por procuradores de justiça. O promotor é aquele que atua junto ao primeiro grau, ou seja, aquela justiça mais de base, assim, que trabalha nos fóruns, né, nas promotorias que ficam vinculadas a fóruns em várias cidadezinhas do interior e também em Porto Alegre. Depois, esse homem que inicia, ou essa mulher que inicia promotor de justiça, ele vai sendo promovido na carreira até que ele vira procurador de justiça. Eu já sou procuradora de justiça porque eu já tenho 35 anos de Ministério Público, tá? Então, quando a gente é promovido a procurador de justiça, normalmente a gente vai trabalhar perante o Tribunal de Justiça. Então, embora a nossa estrutura toda funcione aqui nas Torres, todo o trabalho que a gente faz como procurador de justiça é direcionado para o Tribunal de Justiça. Casualmente, eu hoje não trabalho junto ao Tribunal de Justiça porque eu estou coordenando o Centro de Apoio do Meio Ambiente e o CEAF. Mas até antes do Dr. Saltos tomar posse, eu trabalhava junto a uma procuradoria de família, que atuava na vara de famílias e sucessões. Só para dar uma ideia geral para vocês dos nossos cargos, como é que se organiza a nossa carreira. O Ministério Público é uma instituição que sofreu muitas alterações nos últimos anos. O grande marco assim, que nos fez crescer muito, eu até brincava, quando não sabiam para quem dar determinada tarefa, aí o Ministério Público. A gente começou a assumir muitas tarefas, muitas tarefas. E o marco assim, que nos fez grandes em termos de muito o que fazer foi justamente a Constituição de 1988. Até então, os promotores de justiça eles atuavam muito mais na defesa do patrimônio público, era quase que uma defesa da fazenda, do dinheiro público, era uma questão bem reduzida o tipo de atividade que nós tínhamos, né? Nós trabalhávamos muito mais vinculados ao Poder Judiciário, ou seja, tinha muito menos atividade extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário, que hoje nós temos todo um poder de investigação que não depende do judiciário, temos o poder de celebrar acordos, que são os termos de ajustamento de conduta, que isso tudo se dá fora do Poder Judiciário. Mas antes da Constituição nós trabalhávamos muito mais atrelados ao Poder Judiciário, nós fazíamos a defesa dos incapazes, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tudo isso era tarefa do promotor de justiça. Com a Constituição Federal e depois no âmbito do Rio Grande do Sul, né, a Constituição Estadual, que é de 1989, que já seguiu todo o padrão, digamos assim, da Constituição de 88, nós crescemos muito. O Ministério Público virou assim o órgão incumbido de zelar por todos os bens e interesses fundamentais da pessoa. E aí o leque é muito grande. Saúde, infância e juventude, né? O consumidor, o meio ambiente, a questão da violência contra a mulher e toda a questão criminal que era e continuou sendo do Ministério Público, né? O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal privada. O que significa isso? Promover aquele processo que busca a condenação de quem pratica algum tipo de delito, né? Muitas vezes a gente faz acordos que fazem com que esse causador do delito ele não seja submetido a um processo criminal, ele pode ser beneficiado por algum acordo. Mas esses acordos só são viáveis se a pena for uma pena baixa, são crimes que a lei chama de menor potencial ofensivo. Porque se a pena for alta, um homicídio, um latrocínio, um roubo, né? Roubo é aquele
furto que tem algum tipo de violência ou grave ameaça, né? É um furto mais grave. Tudo isso não permite que se façam esses acordos. Daí nós vamos ter que ter, sim, um processo criminal e o promotor vai ter que fazer a denúncia que dá início ao processo, vai ter que participar de todas as audiências, produzir uma série de peças, né? Enquanto o juiz ele preside as audiências e praticamente dá a sentença, o promotor ele trabalha com várias peças que ocorrem ao longo desse processo criminal. Então, dentre as atribuições do Ministério Público também está a defesa do regime democrático, a defesa da ordem jurídica propriamente dita. Então, vejam quanta responsabilidade que a gente tem. E nós, às vezes, somos insuficientes para abarcar todo esse leque de responsabilidades. Por quê? Porque hoje o Ministério Público tem aproximadamente 250 cargos vagos. Não que o procurador-geral não queira abrir concurso e prover todos esses cargos, mas é que o orçamento tem as suas limitações. Então, a gente vai fazendo concurso, aprova lá 50, 30, por aí, não consegue nunca prover todos esses cargos que estão vagos. Então, muitas vezes, as cidadezinhas do interior, que, né, tem que ter um promotor de justiça, elas não têm um promotor titular. Elas vão ter apenas um promotor substituto, que fica numa outra cidade e que vai naquela cidadezinha uma vez por semana, por exemplo, né? Eu mesma, quando estava lá em Passo Fundo, por exemplo, eu substituía Gaurama. Gaurama ficava mais de 1 hora, eu ia de carro, ficava o dia inteiro lá em Gaurama e retornava para Passo Fundo. Mas vejam que prejuízo que é para essa comunidade não ter um promotor lá, vivendo a sua realidade, participando de tudo. O ideal seria que cada comarca tivesse lá um promotor de justiça, pelo menos um. Mas, infelizmente, faz muito tempo que a gente não consegue isso, né? E com esse orçamento enxuto que a gente tem hoje, mais difícil ainda. Bom, o Ministério Público ele tem toda uma estrutura de organização, né? Comandada, então, pela administração superior, que temos como nosso chefe mor, né, que é o doutor Saltz, que talvez apareça aqui para nos dar um oi. O doutor Saltz, como procurador-geral, ele teve que se submeter a um processo eleitoral. A cada 2 anos tem eleições para procurador-geral. Como é que funciona o sistema de escolha? É bastante democrático frente a outras instituições que a gente tem. Como é que se dá isso? Os candidatos se habilitam, né? E, a partir dessa habilitação, os promotores e procuradores, ou seja, todos os membros do Ministério Público, eles participam de uma votação. Os 3 mais votados nessa votação vão integrar aquilo que a gente chama de uma lista tríplice. E esta lista tríplice vai para o governador em exercício. No caso, esse ano foi o governador Eduardo Leite. E ele escolheu, casualmente, o mais votado, que foi o doutor Saltz. Mas, ele, na verdade, ele poderia escolher qualquer um dos 3, porque ele não precisa nem fundamentar a decisão dele. Escolhi, está escolhido e pronto. E nós temos que aceitar. É assim que funciona. Veja que o nosso processo, por que eu digo que é bastante democrático? Por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça não tem esse sistema. Só o órgão pleno, que são os desembargadores mais antigos, é que escolhem lá quem vai ser o novo presidente do tribunal. Não tem uma participação dos juízes de base, dos outros desembargadores, não tem. É só eles lá que escolhem e pronto. Então, a gente tem todo esse processo. Daí, esse procurador-geral que é eleito, ele vai construir a sua administração. Como é que ela é composta? Ela tem as subprocuradorias. A subprocuradoria-geral para assuntos administrativos, para assuntos institucionais, a subprocuradoria de gestão e a subprocuradoria para assuntos jurídicos, né? Que são os outros 4 grandões, digamos assim, dentro da estrutura do Ministério Público, né? Além disso, tem uma outra estrutura da administração superior muito importante, que é a Corregedoria Geral do Ministério Público. Hoje é a doutora Eva Margarida Brinks de Carvalho.
Como é que se dá o processo de escolha do nosso corregedor ou da nossa corregedora geral? É assim, é feita uma eleição pelo órgão especial, que é o órgão dos procuradores, que são esses membros do Ministério Público mais antigos, que votam quem vai ser o novo corregedor-geral, que também, em princípio, é um mandato de 2 anos. Então, o que a corregedoria faz? A corregedoria, como o próprio nome já diz, ela corrige os membros do Ministério Público. Ou seja, ela faz inspeções e correições em todas as promotorias e nas procuradorias, verificando se o promotor, se o procurador está trabalhando direitinho, se está cumprindo as leis, os provimentos, enfim, se está comparecendo na promotoria, se está fazendo o atendimento de partes direitinho, como a lei prevê, enfim. Muitos processos administrativos acabam sendo desencadeados, inclusive contra promotores, contra procuradores de justiça, porque não cumpriram alguma atividade funcional. É aquele papel que não é muito simpático, mas é fundamental para que qualquer estrutura, né, de governo funcione bem. Quem fiscaliza, como é o caso do Ministério Público, não pode ter medo de ser fiscalizado também por alguém. E essa estrutura é a corregedoria, tanto a corregedoria aqui, né, a nossa, como a corregedoria nacional que funciona em Brasília e que de vez em quando vem para cá e olha o nosso trabalho, vê se está tudo acontecendo direitinho. Ainda integra a administração os centros de apoio. Os centros de apoio, fazendo uma analogia assim, importante para vocês, é como se fossem as secretarias de Estado. O procurador-geral ele botou digamos, a Ana Marquesan, lá no Centro de Apoio do Meio Ambiente, que vai fazer um tipo de coordenação, um tipo de orientação para conferir um mínimo de unidade à atuação de todos os promotores do Estado que trabalham na área ambiental. Tem ainda o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor, o Centro de Apoio Criminal, do Júri, das Vítimas, da Infância e Juventude. São 9. O doutor Salles aumentou bastante. Eram 7 centros de apoio. Hoje são 9 centros de apoio que todos funcionam ali no 10º andar da Torre Norte. Né? Com cada um tem o seu coordenador e uma equipe de 3, 4 servidores. Esses centros de apoio, então, eles dão as linhas gerais da instituição para aquelas temáticas. Então, agora, por exemplo, foi criado o Centro de Apoio Criminal e de apoio às vítimas, que é um viés muito importante que o Ministério Público brasileiro está sendo chamado a atuar. Porque a verdade é que a gente esqueceu um pouco, ao longo dos anos, do direito das vítimas, né, que são vítimas de crimes. E, muitas vezes, a gente roubam lá o celular da gente, aplicam golpes, e quem é que consegue ressarcir esse dano que a vítima sofreu? Quase ninguém, né? Aquilo ali ficava muito no esquecimento. E agora nós temos um centro de apoio preocupado com isso. A doutora Alessandra está fazendo um trabalho incrível, inclusive deve ser inaugurado lá não me lembro se é outubro, novembro, aqui nesse prédio, lá na entrada, um local para atendimento às vítimas, que vai ser um espaço de acolhida, um espaço que vai ter psicólogos para conversar com as pessoas de uma maneira bacana, né? Porque a pessoa já sofreu um trauma com o crime. Muitas vezes o juiz não sabia nem ouvir direito essa vítima, a pessoa acabava sendo vítima de novo. Né? Eu participei de audiências de vítimas de estupro, por exemplo, que foi bem desagradável, porque a pessoa já sofreu todo aquele trauma e, às vezes, a pessoa que não sabe inquirir adequadamente acaba gerando um outro mal para aquela pessoa que já foi vitimizada uma vez. Ela acabava sendo revitimizada por uma escuta inadequada, uma escuta agressiva. Tá? Então, todas essas tarefas estão a cargo dos centros de apoio. Além disso, a instituição tem também os seus órgãos colegiados. O que significa? Que são em que as decisões são tomadas de uma forma coletiva, em grupo. Quais são os grandes colegiados que nós temos? Um é o Conselho Superior do Ministério Público, que é bastante importante, porque ele aprecia todos os trabalhos que os colegas fazem na área
extrajudicial, ou seja, que não depende do judiciário, por exemplo, meio ambiente, infância e juventude, consumidor, patrimônio público, tudo isso vai para o Conselho Superior analisar se o promotor lá de piso, né, como a gente diz, de primeiro grau, se ele fez direitinho aquele trabalho. Se o conselho achar que está direitinho, ele arquiva aquele inquérito. Se ele achar que faltou alguma coisa, ele manda de volta ou ele designa outro promotor para dar continuidade àquele trabalho. Além disso, é no Conselho Superior que são aprovadas todas as promoções da carreira do Ministério Público, as remoções, né? Tudo isso é lá que transita. E são julgados também os processos administrativos disciplinares, que são efetuados pela Corregedoria do Ministério Público e depois chega a uma conclusão, por exemplo, vamos aplicar tal punição ao promotor, ou não vamos aplicar nenhuma punição. Todas essas decisões são provisórias da Corregedoria. Ela tem que submeter a um colegiado, e esse colegiado é o Conselho Superior do Ministério Público. Para ser conselheiro, também existem eleições. Tá? Eu já fui conselheira durante 2 anos, terminou meu mandato, né? Eu poderia até me recandidatar, digamos, mas como eu assumi a coordenação do Centro de Apoio, do CEAF, eu não posso me candidatar. Por quê? Porque quem está na administração superior não pode integrar o Conselho Superior do Ministério Público. Bom, além do Conselho, nós temos o órgão especial, que daí é um organismo acima, digamos assim, do Conselho, na medida em que algumas decisões do Conselho Superior admitem um recurso para um outro colegiado maior, mais representativo. Esse colegiado maior, mais representativo, é o órgão especial do Colégio de Procuradores, que é composto metade pelos procuradores mais antigos de toda a classe e a outra metade por procuradores eleitos para aquele cargo. E quem preside esses 2 colegiados, tanto o Conselho Superior como o órgão especial, é o Procurador-Geral. Ele preside, imagina quantos lugares ele tem que estar, e às vezes ao mesmo tempo, pessoal. É uma loucura. E quando ele não pode participar das 2 coisas ao mesmo tempo, por exemplo, esses colegiados acabam sendo presididos pela subprocuradora-geral para assuntos jurídicos, atualmente a doutora Josiane Camejo, ou por algum outro subprocurador, como, por exemplo, o subprocurador para assuntos institucionais. Então, dei a linha geral da instituição na sua parte mais alta, digamos assim, que é a administração superior. Fora isso, né, o Ministério Público é composto de 572 promotores atualmente, 125 procuradores de justiça. Os promotores atuam nas promotorias do interior, nas promotorias de justiça, né, da capital, que estão espalhadas, algumas aqui, outras lá no Santana, outras distritais, né, por exemplo, na Restinga, na Tristeza, enfim, nós temos várias promotorias também regionais aqui em Porto Alegre. E os procuradores de justiça são o último degrau da carreira, como eu falei no início, são aqueles que atuam perante o Tribunal de Justiça. Tá? O Ministério Público ele atua, né, em várias áreas. Eu vou tentar dar uma pincelada geral aqui para vocês de todas as áreas que vocês um dia podem estar precisando. Né? A gente nunca quer precisar de um promotor. Eu sempre digo, meu marido é promotor também, né? A gente coisa problemática. A gente se alimenta de problemas, né? Até é difícil em casa que a gente começa a falar de assuntos, sempre é coisa problemática. Senão, não ia para a promotoria. Quando eu trabalhava na promotoria de meio ambiente, tinha muito problema, e tem muito problema de poluição sonora, né? Daí chegava a pessoa que seria a responsável por a poluição sonora, eles sempre querem negar. Eles sempre diziam que não. Isso que tinha filmagem, tinha gravações do barulho, um barulhão, eles negavam. Eu só dizia para eles o seguinte, olha, pessoal, se a pessoa está aqui reclamando, a menos que ela seja muito doida, não tenha o que fazer, é porque ela deve estar sofrendo com isso.
porque dá uma trabalheira reclamar no Ministério Público, né? A poluição sonora, por exemplo, a gente sempre pede que venha, no mínimo, um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado tem que ter lá um número razoável de assinaturas, no mínimo 10, e que não morem, de pessoas que não morem todas no mesmo endereço. Eu mesma fui vítima de poluição sonora e tive que organizei um abaixo-assinado lá no bairro que eu morava, recolhi de casa em casa assinaturas para poder fazer uma reclamação na promotoria. Então, só isso aí já é uma trabalheirinha. Depois, tu é chamado lá, tu vai ter que depor para o promotor. Se o promotor tiver que entrar com alguma ação, tu vai ter que depor na frente do juiz. Quer dizer, a pessoa tem que estar muito incomodada para ir reclamar, mas faz parte, né? Eu sempre digo, não existe meia cidadania, né? Agora as pessoas todas querem fazer as reclamações sem se identificar, de forma anônima. Isso dificulta muito o trabalho do promotor, a menos que tu tenha uma ameaça, algum sentido de que aquilo ali pode repercutir muito negativamente, né, que vá gerar algum mal injusto e grave para aquela pessoa que está fazendo a denúncia. O melhor é que a pessoa dê a cara para bater. Por quê? Porque nós vamos precisar que ela traga depoimentos, que ela traga testemunhas, a gente vai precisar, a gente tem boa vontade de fazer, mas a gente precisa também do apoio daquela pessoa que se diz vítima, né? Não, a cidadania tem que ser exercida na integralidade, né? Não só para mandar uma denúncia anônima, não tem nada para fazer, hoje vou fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público. Às vezes eu tenho a impressão que há algumas pessoas que fazem isso. E não, tu tem que te identificar, de preferência, claro, se aquilo ali puder gerar algum malefício, bom, daí tu pede que aquele procedimento seja investigado, seja tramitado em sigilo. Mas o nome da pessoa fica registrado lá, só para efeitos da promotoria, para a gente, se precisar algum contato, a gente ter alguém para contatar. Bom, então, uma das áreas muito importantes que o Ministério Público atua é a atuação cível e na defesa do patrimônio público, ou seja, dinheiro público. Nós não somos cobradores das contas do Estado. As contas do Estado, elas são cobradas geralmente pelas Procuradorias Gerais do Estado, que é um outro organismo, tá? Porém, se a gente verifica que está havendo algum tipo de ato lesivo ao patrimônio público, né, praticado por algum ente estatal, aquilo ali vai repercutir numa investigação por parte do Ministério Público e nós vamos, se for o caso, entrar com uma ação de improbidade administrativa, que é aquela ação que procura causar algum tipo de penalidade para o mau gestor do dinheiro público, né? Aquele corrupto, aquele que está descuidando do zelo pelo patrimônio público, que não está dando dinheiro para a saúde como deveria, que não está dando dinheiro para a educação como deveria, não está fazendo os repasses necessários. Tudo isso é investigado através das promotorias cíveis e de patrimônio público. Outro fator muito importante que o Ministério Público tem se envolvido é o fator da transparência, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Hoje é um primado, digamos assim, é algo básico na administração pública ser transparente. Se vocês tiverem curiosidade, podem furungar lá no nosso site, vai ter quanto que cada promotor ganha, quanto que cada procurador de justiça ganha, está tudo lá, na transparência. A gente não tem mais como esconder. Tudo isso tem que ser possível, porque, afinal, todo cidadão é que paga as nossas contas, que paga os nossos salários. E isso em todas as esferas de poder e de governo. Então, há municípios que ainda não têm um regime de transparência muito adequado. Então, o promotor da cidadezinha tem que ir lá, tem que, né, cutucar o prefeito para que ele tenha um site, e nesse site seja possível ver quanto de dinheiro está sendo usado na saúde, quanto de dinheiro está sendo usado na educação, na Secretaria de Agricultura, enfim, mais diversos, né, temas que o poder público municipal e estadual tem de estar tratando. Tudo isso tem que ser
transparente, ou seja, qualquer do povo tem que ter acesso. E se não estiver exibido lá na página, nós temos hoje uma lei, né, da transparência, que você pode pedir, fazer um requerimento, e o agente público tem um prazo X, não me lembro se é 30 dias, para responder aquela informação. Se não for uma informação sigilosa, que às vezes tem informações sensíveis, que lidam com a intimidade da pessoa, que não precisa dispor isso para o público em geral. Mas, se for uma informação de índole pública, estatal, o agente é obrigado a responder. Outro tema também que a gente se envolve bastante é a questão de concursos públicos, né? Principalmente no interior, há concursos, às vezes, que não são muito corretos, muito transparentes, como deveriam ser, são concursos já meio direcionados para favorecer A ou B. Bom, isso, além de ser objeto de investigação pelas promotorias de patrimônio público, muitas vezes vão aqui para a Procuradoria da Função Penal originária, porque pode dar crime para o prefeito, né? Isso não é incomum, infelizmente. Tá? Bom, outra área que a gente trabalha bastante, né, é a área da saúde. Na pandemia, então, foi assim, o centro de apoio que mais trabalhou foi o Centro de Apoio dos Direitos Humanos, né? E as promotorias que têm essa atribuição de saúde, que a saúde é um dos eixos, digamos assim, mais importantes dessa grande área, que é a área dos direitos humanos, né? Porque não tem, né, bem mais precioso que a nossa saúde. Né? Eu costumo dizer que saúde e meio ambiente são as bases da nossa vida. Por quê? Porque se a gente não tiver um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, a gente não tem condições de exercer o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. E para que a gente exerça uma vida, e uma vida de qualidade, né, pessoal? Nós vamos precisar de saúde física e saúde mental. Não adianta a gente ter um corpinho, né, nos trinques e a cabeça não está legal, porque isso vai repercutir também no nosso corpo e vice-versa. Então, a promotoria de saúde, ela procura garantir a todos esse direito humano fundamental, que é o direito humano à saúde. Ela cobra do poder público esse acesso universal, porque aqui no Brasil, né, o nosso país tem N problemas, N defeitos. Mas se tem uma coisa que eu me orgulho muito, que tem lá os seus problemas, tem. Mas vai viver nos Estados Unidos para tu ver. A gente acha que tudo dos gringos lá é melhor e tal. Eles não têm um sistema único de saúde. É desesperador. Se a pessoa é classe média baixa, e tem lá uma filha que tem que fazer uma cirurgia de garganta, uma cirurgia de ouvido, é desesperador que a pessoa vai ter que dar todo o dinheiro que ela ganha do seu trabalho para pagar aquela cirurgia. Por quê? Porque lá não tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista nossa. Claro, vocês vão dizer, doutor, eu estou esperando há 500 anos para fazer uma cirurgia de quadril ou fazer algum outro tipo de procedimento, mas você sabe que um dia você vai ter direito a isso. E se tiver com dificuldade, então, muita dificuldade e está apertando a sua situação pessoal, procure o Ministério Público ou procure a Defensoria Pública para entrar com uma ação individual para você apressar, digamos, aquela necessidade. Então, o Ministério Público fiscaliza tudo isso agora, vocês viram, teve esse problema todo do SAMU, né, do órgão regulador, aí, que os médicos não prestavam a carga horária que eles tinham de prestar, uma coisa horrorosa. Onde é que isso tudo vai parar? No Ministério Público. Tanto em relação aos crimes, porque esses médicos acabaram cometendo vários crimes, porque eles atestavam falsamente que lá estavam, e, na verdade, não estavam, né? Como eles vão ter também possíveis repercussões em termos de improbidade administrativa, porque eles lesaram os cofres públicos, causaram prejuízos, né, indescritíveis à população e poderão, sim, ser responsabilizados pelo Ministério Público por improbidade administrativa, ou seja, não agiram com o zelo, com o cuidado, com o esmero necessários que aquela função que eles assumiram, né, bem ou mal, eles estavam lá contratados para prestar aquela carga horária e não estavam prestando. Então, o Ministério Público já está sendo bastante acionado em relação a isso e vai ter que atuar. Né? Tem também a questão
do fornecimento regular de medicamentos, né? Porque a gente, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, tem vários medicamentos de uso contínuo, principalmente, que acaba que o poder público é que fornece esses medicamentos. O Ministério Público tem que estar sempre visualizando isso, principalmente para essas populações mais vulneráveis, ou seja, as pessoas especiais, por exemplo, que muitas vezes têm que tomar algum medicamento, senão não tem condições mínimas de vida, não tem mínimo de qualidade de vida, e às vezes a gente sabe que falta na farmácia, falta lá, falta cá. O Ministério Público tem que estar sempre exercendo esse papel de cobrança, né, em relação a esse tema dos medicamentos. Tem o tema também dos órgãos, do transplante de órgãos, que existem filas. Essas filas são públicas e têm critérios objetivos para tu passar na frente ou para tu ficar para trás. Né? Eu me lembro assim que uma pessoa precisa lá de um transplante de fígado. O caso dela é grave, gravíssimo. Então, ela tende a passar para frente. Aquelas pessoas que têm menos idade tendem a passar para frente. Porém, eu tive um conhecido meu que ele teria condições de ficar no início da fila, porque ele era jovem e a situação dele era muito crítica. Só que o médico foi lá, entrevistou, ele viu que ele continuava bebendo, por exemplo. E daí ele passava lá para o fim da fila. Então, tudo isso, esses critérios, claro que os médicos são os primeiros fiscais disso. Mas se está havendo algum desvio, se há uma denúncia que alguém pulou a fila, passou para frente quando não deveria passar, quem é que vai cobrar isso? O Ministério Público. Então, é um mundo de atividades, né, nessa área da saúde, realmente é uma área bastante trabalhosa, né, que a gente tem que fazer frente aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Não, acho que o principal, questão dos leitos hospitalares, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem um leito, ficam aí nas filas ou ficam nas emergências dos hospitais, né? É dureza isso aí, porque às vezes a gente sabe que o gestor público ele quer resolver, só que às vezes ele não tem mesmo como resolver. Porque há situações fáticas, como a gente viveu na pandemia, que ninguém esperava, né, pessoal? Vamos combinar. Às vezes eu fico pensando que, será que a gente viveu aquela... Parecia um filme de ficção científica, tudo aquilo que a gente viveu naquele período, né? E que, graças a Deus, tivemos alguns pequenos heróis, né? Que esse pessoal que trabalhava na área da saúde ali foram os heróis do momento. Então, oxalá que a gente não enfrente outra pandemia como a que a gente viveu, né? Há pouco tempo atrás. Bom, já falei um pouco, mas acho que posso explicar um pouquinho melhor a nossa atuação no crime, né? Crime, então, é justamente essa atividade do Ministério Público que pode ser investigatória. Normalmente, a investigação vem da polícia. Normalmente, a gente já recebe aquele inquérito policial pronto ou praticamente pronto da polícia e o promotor oferece uma denúncia que vai iniciar um processo. Às vezes, o caso é tão sensível, tão delicado, ou porque tem policiais envolvidos também, que daí quem vai investigar é o próprio Ministério Público. Daí a turma ali do Dr. Dalmolin, né, o NIMP, o GAECO. Agora, por exemplo, teve esse atentado contra um promotor. A investigação foi feita em conjunto pelo Ministério Público e pela polícia. E já prenderam lá 4 pessoas responsáveis pelo atentado ao promotor ali de Teutônia, né? Bom, então o promotor normalmente recebe essa investigação, ele analisa, tem elementos para propor um processo criminal contra esse réu, esse cara que estuprou, esse cara que matou, esse cara que roubou, enfim, cometeu um crime, então vou oferecer a denúncia, vou ver se tem testemunhas, claro, tem que ter um mínimo de provas, né? E muitas vezes essas provas não existem. Quando essas provas não existem, que pese os esforços, né, do promotor, os esforços da Polícia Civil, daí tem que arquivar, infelizmente. Se surgirem ao longo de um prazo X novas provas, ok, a gente faz a denúncia. Se não, esse crime vai acabar prescrevendo. E, às vezes, tem crimes graves que prescrevem, né? Outro dia, eu lembrava do caso, não sei se vocês, alguns são muito jovens aqui, eu peguei o auge da questão, quando foi assassinado aquele deputado Daut,
que foi assassinado por um outro, quer dizer, acusado um outro deputado, o Dexheimer. Lembram? Pois bem, o Ministério Público, na época, se esforçou muito para condenar o deputado Dexheimer. Mas o tribunal, por maioria, porque como era deputado contra deputado, o fato foi processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. O tribunal, por maioria de votos, entendeu de absolver o Dexheimer na época por falta de provas. Tá? Hoje, mesmo que surgissem provas evidentes, uma testemunha ocular que lá na ocasião não quis ser ouvida, não poderia mais ter processo, porque se passaram, sei lá quantos anos, houve a prescrição daquele crime. Então, o direito, ele lida com algumas ficções para tornar as coisas mais seguras, para gerar uma certa segurança jurídica nos ambientes. Uma dessas ficções é a prescrição, que é um efeito da passagem do tempo. Então, houve já a prescrição. Por mais que a gente tenha agora o culpado ali, um filme, pode surgir um filme de alguém matando lá o Daut, nada poderá mais ser feito na esfera criminal. Talvez possa ser pleiteada alguma indenização e tal, mas no crime já era. É cruel isso? Pode indignar alguns, mas tem lá a sua importância, assim, no sentido de acomodar as coisas, né? Agora não vale a pena revolver tudo isso, talvez o autor do crime já esteja até morto também, né? Por que nós vamos incomodar a família dele, que não tem nada a ver com isso, né? Então, é um dos principais papéis do Ministério Público a ação penal pública, o processo criminal, né? Além disso, e bastante conectado com a atividade criminal, nós temos também a fiscalização dos estabelecimentos prisionais, ou seja, dos presídios, e o controle externo da atividade policial. O que vem a ser isso? Bom, os presídios, né, todos os estabelecimentos prisionais devem ser fiscalizados pelo Ministério Público. Aqui em Porto Alegre, uma promotoria que só faz isso, que fiscaliza os presídios. Né? Cada cidadezinha do interior que tem presídios, não são todas, né? São só as maiorzinhas, tem lá um promotor que tem que ir, no mínimo, uma vez por mês, fazer uma fiscalização lá, entrar, o meu marido, que era fiscal de presídio, eu me lembro, ele entrava em cela por cela, conversava com os presos, preenchia lá um livro onde ele dizia, olha, o vaso sanitário da cela tal está entupido. Então, essas coisas, se não tiver um promotor para fazer, dificilmente alguém faz. Então, é muito importante, dá trabalho, é cansativo, mas é um trabalho nosso. Tem também um colega que se destaca nessa área aqui, que é o Dr. Gilmar Bortolotto, vários de vocês devem conhecer, no mínimo, porque ele é bem grandão, né? Ele trabalha com projetos de humanização dos presídios. Né? Então, ele tem um projeto das APACs, que já estão sendo construídas, que são presídios muito bacanas, que realmente têm resultado, grandes efeitos no sentido da recuperação daquelas pessoas. Né? Pessoas que cometeram um crime, mas que elas têm direito, sim, a tentar se reeducar, se ressocializar. E se o ambiente for muito hostil, dificilmente isso vai acontecer. E nas APACs, não, eles trabalham desde que eles entram lá. É um ambiente bem interessante. E acho que, com grande sucesso, nós estamos avançando aqui, graças ao trabalho do Ministério Público. Né? Então, temos essa fiscalização e temos ainda o controle externo da atividade policial. O que vem a ser isso? É aquela atividade que o promotor vai nas delegacias de polícia de tempo em tempo e vê, olha, os inquéritos estão andando bem, estão observando os prazos, estão respondendo às requisições do Poder Judiciário, as requisições do Ministério Público. Então, o promotor vai lá e faz uma fiscalização na polícia também. É outro trabalho nada simpático, mas que alguém tem que fazer, né? Controle externo da atividade policial. O Tribunal do Júri, dentro desse grande espectro, né, da nossa atividade criminal, ainda é, digamos, o palco
significativo dos promotores, né? A gente que trabalha no interior, eles querem ver o promotor lá no júri, eles querem ver o promotor brilhando, botando os assassinos na cadeia, né? Esse é o trabalho que é, digamos assim, que identifica uma marca registrada do Ministério Público, é a atuação no Tribunal do Júri, né? Vocês devem lembrar, recentemente nós tivemos esses vários dias de júri, por exemplo, do caso Kiss, uma coisa horrorosa, uma trabalheira, né? E o pior é que até hoje não temos decisão, porque está tudo esperando lá em Brasília. O procurador-geral foi lá achando que ia ter julgamento mês passado, no fim foi adiado, agora o julgamento ficou de novo lá em Brasília para setembro. Mas antes de ir para Brasília, teve toda aquela cena aqui em Porto Alegre, dias e dias de julgamento, com vários colegas envolvidos, né, nesse caso, que teve uma repercussão horrorosa, né, de mortes, de pessoas que ficaram com deficiência, chega a me arrepiar quando eu falo. Mas, enfim, né, é um trabalho muito importante que a gente teve que fazer. O júri, para quem não sabe, ele só julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos, os que se relacionam ali nas mesmas situações. O que é crimes dolosos contra a vida? São crimes que a pessoa que mata, a pessoa que tenta matar, ela quer aquele resultado. Não é coisa do crime de trânsito, por exemplo, que tu está dirigindo, tu se descuida e pá, lesiona uma pessoa, pá, mata uma pessoa. Claro que se esse motorista estiver bêbado, por exemplo, ou se ele faz uma contramão escancarada, muda de figura. Daí existe um dolo, uma intenção na conduta antecedente, ou seja, eu quis beber, eu sabia que eu não podia dirigir bêbada. Daí esses crimes também vão para o Tribunal do Júri. São bem difíceis. Eu já atuei num caso assim, que resultou na morte de uma família inteira, um caminhoneiro que estava bêbado em alta velocidade na contramão, que matou essa família inteira, lá em Vacaria. É mais difícil porque ele não queria matar, mas ele, né, cometeu uma conduta que ele sabia que podia gerar a morte, porque a gente se acha muito poderoso. Ah, vou beber, não vai dar nada, não vai diminuir meus reflexos, mas uma serra como aquela de Vacaria, né, tem descidas horrorosas, tu acelera um caminhão, tu não consegue frear aquele caminhão, tu invade a contramão e outras questões. Então, vejo a complexidade desses trabalhos. O promotor tem que se apropriar, muitas vezes, de perícias altamente complexas e difíceis, que não são da nossa área de conhecimento, né? Porque normalmente o cara faz lá o curso de Direito. E quem vai resolver um caso desses, muitas vezes, é um médico, ou é um engenheiro de trânsito, ou é um dentista, e nós vamos ter que ir lá estudar aquelas perícias, entender aquilo tudo, né? Eu me lembro que eu sempre, quando fazia júri, não fiz muitos, fiz só 14 na minha vida. Tem promotor que faz um mês, né? Eu estudava muito a perícia, porque eu achava que o júri se resolvia muitas vezes, era no famoso auto de necropsia, que os médicos legistas fazem, que mostra ali o tipo de lesões que o cadáver apresenta. A partir disso, se revelam muitas informações. Como é que foi o ataque, se foi a faca, se foi uma contusão, uma porrada, desculpa a expressão. Enfim, né? Como é que se deu todo aquele fato, né? Então, o grande palco de visibilidade do Ministério Público ainda é, né, o Tribunal do Júri, que dá bastante trabalho e, infelizmente, né, muitas vezes ocorrem anulações pelo Tribunal de Justiça por detalhes, assim, né? E o júri, ele é composto por cidadãos. Não sei se alguém de vocês aqui já foi jurado, né? O juiz tem lá uma lista de cidadãos que representam a sociedade em geral. E ele convoca um número X, normalmente 21, e na hora do julgamento, o promotor e o advogado de defesa, eles podem recusar, sem motivo, alguns daqueles nomes ali. Claro que, né, a gente que trabalha no júri, tu estuda o perfil de cada um. Ah, professor, normalmente passa a mão na cabeça, não é muito condenador. Então, o promotor já vai pegar outras pessoas, já que tem um perfil assim mais, né,
rigoroso. Estou dando um exemplo, tá? E daí sai aquela lista dos jurados, 7 jurados que vão decidir aquele caso. E vão decidir sem precisar fundamentar a decisão, por sua íntima convicção, né? E depois o juiz, togado, vai lá e fixa a pena, mas com base nas respostas que os 7 jurados deram. Vejam que poder que a sociedade tem em relação aos crimes dolosos contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio e os que ocorrem junto ali, por exemplo, ocultação de cadáver, alguns crimes que normalmente estão assim na periferia associados a esses outros tradicionais do Tribunal do Júri. Outro trabalho importante, né, que o Ministério Público está desenvolvendo mais recentemente, porque eu costumo dizer que a gente esqueceu durante muito tempo das vítimas e agora estamos tentando retomar esse trabalho que é só nosso, que é do Ministério Público, né? Então, nós estamos com esse serviço de acolhimento e escuta humanizada às vítimas através dos NUVITs. Já temos vários aqui no nosso estado e, como eu falava, vai ter um serviço bem grande aqui nas Torres, lá na entrada, vai ser feita toda uma reforma para receber esse trabalho que busca justamente ajudar as vítimas a terem um ressarcimento dos seus danos. Eu tentava praticar isso, por exemplo, lá na Promotoria do Meio Ambiente, com os crimes de pichação, que é um horror, um vandalismo, né? E quando eles pichavam propriedades privadas, se eu tinha o endereço da pessoa que foi a vítima, eu mandava o oficial de diligências, lá o Bifano, não sei se vocês conhecem, o Bifano é uma instituição do Ministério Público. O Bifano ia lá e pedia para a pessoa se ela tinha sofrido algum prejuízo e alcançar 3 orçamentos, digamos. E daí, na audiência com o causador do dano, eu tentava já que ele pagasse aquele valor para a vítima. Muitas vezes, a pessoa que causou o dano não tinha condições, ou, pasmem, a vítima não queria contato com o causador do dano, não quero ver essa pessoa, não quero contato, não quero ser ressarcido, não quero nada. É engraçado, né? Tem gente que não quer saber de nada, nenhum contato com o pichador, por exemplo. Mas nós vamos muito além desses crimes pequeninhos, né, de menor potencial. Outro dia, uma juíza disse que recebeu um telefonema, um WhatsApp no celular, dizendo que era para comparecer no Ministério Público, que estavam tentando ressarcir ela de um celular que ela tinha sido furtada. Ela achou que era trote, que era golpe, nem deu bola para aquilo. E não, já era um trabalho de busca ativa que o NUVIT está começando a fazer, né? Porque é justamente essa ideia de que a instituição se volte, né, para as vítimas. Olha que bonita essa ideia. Todas as vítimas têm algo em comum, direitos, né? A gente tem colocado muito esforço, eu digo o meio jurídico em geral, nos direitos dos réus, nos direitos de quem causou, de quem praticou um crime, né? Eu brincava que a sua majestade, o réu, né? Agora a gente tem que tentar equilibrar um pouco essa balança. Sua majestade, a vítima. E o nosso procurador-geral está realmente muito incluído dessa ideia do Ministério Público resgatar o seu protagonismo, a sua importância em relação a ser, sim, um defensor dos direitos das vítimas. Atuação na defesa do consumidor. Bom, é outra situação que todo mundo já se viu, né? Eu mesma, recentemente, fui vítima de um golpe pela internet, comprando pela internet. Quem nunca, né? As lesões aos consumidores são enormes, né? São produtos que nos são oferecidos sem a qualidade necessária, alimentos que são, principalmente no interior, né? A gente vai naqueles mercadinhos, às vezes tu vê produto com validade vencida, estragado. Tudo isso é objeto, né, da defesa do consumidor. As cláusulas abusivas, né, quem nunca passou por problemas, por exemplo, da fornecimento inadequado de energia elétrica ou cobranças abusivas que vem ali e tu tem que estar reclamando, ou quando ocorre temporais, queima os aparelhos, a gente reclama, é uma lenda
para a gente receber aqueles ressarcimentos. Claro que o direito individual de cada um de nós não vai ser reclamado diretamente no Ministério Público. A gente pode usar o juizado de pequenas causas, né? A gente pode pegar um advogado, por exemplo, através da Defensoria Pública, mas quando existe uma lesão coletiva, ou seja, várias pessoas lesadas num só incidente, exemplo, 1, 2, 3 milhas, né? Nós temos agora uma mega lesão coletiva aí do país. Já tem vários ministérios públicos que estão atuando em relação a isso, né? Sem falar nas questões individuais. Também a questão dos empréstimos consignados, né? Que existem abusos terríveis que os bancos muitas vezes nem perguntam se a gente quer, quando tu vê, tu tá lá como devedora de um empréstimo consignado. Tudo isso são temas que o Ministério Público trabalha e trabalha muito, né? Às vezes não se divulga toda a atuação, mas o trabalho é referência nessa área do consumidor, tá? Direitos humanos e proteção dos vulneráveis. Bom, aí nós temos um leque imenso, né? Direitos humanos passa por uma série de temas. Nós temos agora um centro de apoio dos direitos humanos, né, muito engajado com essas questões, pessoas com deficiência, idosos, lesões, agressões à comunidade LGBTQIA+, né, que são pessoas que também sofrem discriminação, sofrem abusos, as questões, né, ligadas ao racismo, as questões ligadas aos refugiados, aos imigrantes, entre outros, né? Ou seja, direitos humanos é um leque muito grande e o Ministério Público, pela Constituição Federal, também tem que se envolver com todos esses temas, né? E agora tem um centro de apoio bem específico para tratar de todas essas questões, encabeçado pelo doutor Leonardo Menin. Tá? Vocês lembram, por exemplo, daquele caso do Carrefour, né? Aquela coisa horrorosa. Ali, além de ter um crime, né? Ou mais de um crime até, teve uma série de agressões aos direitos humanos, um racismo, e isso gerou acordos pelo Ministério Público, em conjunto com a Defensoria Pública, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, que repercutiram indenizações. O Carrefour pagou um monte, ainda está pagando um monte de dinheiro, inclusive esse dinheiro está sendo revertido em cursos para atender, sobretudo, a essa comunidade que foi lesada, né? Então, vejam que trabalho importante que foi feito ali, né? Sem falar nos processos criminais envolvendo todos os partícipes daquela situação horrorosa ali do Carrefour. Enfrentamento à violência contra a mulher. Bom, esse é um grande tema que parece que o Ministério Público atua e cada vez tem mais, né? É uma coisa impressionante, né? A falta de respeito à dignidade da mulher, né? Como a gente tem essas situações cotidianas, né? Às vezes a gente vê, ouve, né? Eu mesmo me lembro, no primeiro apartamento que eu e meu marido morávamos, tinha ali um vizinho, e era pessoa assim, estudada, né? Que a gente ouvia, era muito terrível, até um dia que a gente teve que chamar a polícia, porque a gente ouvia aqueles gritos, a gente ouvia as agressões, né? Não via, mas ouvia num prédiozinho pequeno, e chega uma hora que tu não pode mais te omitir, tu tem que chamar a polícia, né? Para enfrentar aquelas situações. Então, o Ministério Público está trabalhando com punição, com prevenção, buscando erradicar a violência contra a mulher. E foi criado também um centro de apoio, que é presidido pela doutora Ivana Bataglin, que está muito incumbida de melhorar essa situação. Inclusive, vai fazer um projeto bem bacana que se chama MP na Estrada, que ela, com a sua equipe, irão a várias cidadezinhas do interior, mas bota interior nisso. Tenente Portela, vão lá para os interiorzão mesmo do nosso estado, para ouvir as pessoas, para trabalhar com as redes de apoio às mulheres, para criar, porque a mulher que é vítima desse tipo de agressão, ela precisa ter um acolhimento, senão a tendência é que ela volte para casa, né, e se acomode a situação de novo, por uns dias, dali a pouco, pá. E sempre
a gravidade da agressão ela tende a ser ampliada. A gente tolera uma, tolera duas, chega uma hora que vira morte, né? Vira coisas irreversíveis aí. Então, o Ministério Público está se dedicando bastante e tivemos até o Agosto Lilás, né, que foi o mês de conscientização contra as violências contra a mulher. Proteção da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Vejam, o Ministério Público atua na defesa desses vulneráveis, dessas pessoas que já são, por suas condições pessoais, mais fragilizadas. Elas não têm a mesma capacidade de reação e de lutar pela vida que uma pessoa, né, com a sua saúde física e mental plena tem. Então, tem que ter um órgão que faça esse equilíbrio. Que órgão é esse? É o Ministério Público. O Ministério Público faz visitas às chamadas ILPIs. O que são isso? As instituições de longa permanência que abrigam esses idosos, esses deficientes. O promotor tem uma equipe ali na Promotoria de Direitos Humanos que é incumbida de fazer, de tempos em tempos, essas fiscalizações. Claro que a vigilância sanitária do município também tem, mas se ela detecta lá um erro, uma gravidade que não é resolvida, manda para onde? Para a Promotoria de Direitos Humanos, que vai chamar o diretor daquela instituição, vai procurar resolver numa boa. Se não resolver por bem, resolverá por mal, promovendo a interdição daquela instituição de longa permanência. Além disso, né, nós temos que buscar acessibilidade, né? Chega num lugar, eu mesmo fui num teatro ontem que tinha, para ter acesso lá, o lugar que eu tinha adquirido o ingresso, tinha que subir 3 andares de escada. Daí eu estranhei aquilo ali, daí eu já não vi rampa, não vi nada, né? E se o cadeirante chega aqui, já tive que perguntar, né? Não, doutora, não, senhora, tem um elevador ali, mas esse elevador é só para os cadeirantes. Daí, se chega um cadeirante, a gente conduz, o elevador era meio escondidinho, mas tinha, aí tudo bem. O problema é quando não tem. Daí, eu já fui numa formatura que chegou a avó de uma cunhada minha, nós tivemos que pegar uns 5 homens para levá-la lá para cima, né? Num lugar que realmente era desprovido daquilo que a gente chama de acessibilidade. Então, temos que melhorar, né, na rua também, esses pisos que a gente vê, né, podotácteis para os deficientes visuais, né, essa questão de linguagem para acesso aos deficientes auditivos, enfim, todos esses são objetivos e programas de atuação do Ministério Público na área das pessoas com deficiências. E os nossos idosos, então, nem se fala, né? Os idosos, eles são muito vulneráveis, eles são explorados muitas vezes por filhos, por netos, por parentes, né? Pela companheira, às vezes. Onde é que isso deságua? Na promotoria, que vai tentar equilibrar essas forças, né? Bom, outro mundo de atuação do Ministério Público é a atuação relacionada à educação, à infância e juventude, né? Quem é que está lá fiscalizando se a escola tem condições de receber seus alunos, se tem professores para ministrar todas as matérias necessárias, as reformas nas nossas escolas parecem que não andam, se o salário dos promotores está sendo pago em dia, tudo isso vai para a Promotoria da Educação. Além disso, temos a Promotoria da Infância e Juventude, que trata tanto dos crimes praticados por crianças e adolescentes, que são até 18 anos incompletos, né? A pessoa só adquire a maioridade penal aos 18 anos. Antes disso, ela não pratica tecnicamente crime, ela pratica o ato infracional. Entre 12 e 18 anos, o promotor processa os adolescentes por atos infracionais. Se for antes dos 12, todo esse processo se dá em nível de conselho tutelar, daí não é com o promotor, tá? Fora isso, tem toda essa questão da colocação em família substituta, que é um trabalho bem bacana, né? Ah, a mãe não tem condições de criar o filho, ela vai lá, ela entrega, digamos, na Santa Casa, entrega o bebezinho. Esse bebezinho vai lá para o juizado da infância e da juventude para uma fila lá de adoção. Daí tem os casais inscritos numa fila enorme,
anda bem devagar, cá entre nós. Mas se for para bebê, é fácil achar casal. Só que tem aquele monte de crianças, de adolescentes que estão nos abrigos e que já não tem uma saída, né? Não tem tanto mercado, eu brinco, né? Não tem quem queira. É difícil achar um casal assim, né, que tenha interesse em adotar uma criança já com mais idade, um adolescente, muitas vezes. Mas tem muitos aí que já têm o processo de destituição do poder familiar encerrado e que estão lá esperando, angustiados por ter a sua vez na fila da adoção. Todo esse trabalho ele é permeado pela atuação não só do Ministério Público, evidente, mas também do Poder Judiciário. É um trabalho bem difícil, envolvente, a gente chora muito, mas a gente se realiza muito. Eu trabalhei muitos anos com a infância e juventude e era uma área assim muito triste, porque a gente lida com as mazelas humanas, com gente assim muito humilde, né? Mas tem também lá a sua gratificação quando a gente conseguia, por exemplo, colocar uma criança numa família bacana, que realmente tratava ela super bem, né? Eu brincava, e tirou na loteria, eu brincava. Então, é um trabalho que tem lá os seus prós, os seus contras, mas somando e dividindo, eu acho que gratifica bastante. E a atuação eleitoral também, que é um papel muito importante do Ministério Público. A gente tem que fazer a fiscalização das eleições, todas as eleições, tanto as municipais, como as federais, como as estaduais. E agora nós temos todo esse cenário aí de fake news, que gera um trabalho enorme para o Ministério Público, que é tirar do ar as fake news. Tem também hoje um outro fator, que é o fator de pressão, que alguns empregadores estão criando coações para os seus empregados, tipo, se tu não votar em tal candidato, quem sabe o teu emprego não vai estar de pé o ano que vem. Então, tu não tem como dizer, vota no A, vota no B, senão tu vai ser demitido, porque a urna ainda é algo que tu vai lá sozinho, em sigilo. Mas a coação é feita dessa maneira. Se o teu candidato ganhar, talvez tu não tenha mais emprego ano que vem. É uma coisa muito sutil, mas que na última eleição, como nós estamos vivendo um acirramento, uma polaridade muito grande aqui no Brasil, né, na última eleição, e a tendência é que na próxima federal também seja assim, está havendo esse tipo de situação, né? Algumas coações, e essas coações têm sido denunciadas, e o próprio Ministério Público do Trabalho tem exigido indenizações desses empregadores que fazem esse tipo assim de coação bastante sutil em cima dos seus empregados. Então, nas eleições, a gente fiscaliza também o abuso do poder econômico. O que significa isso? É o empregador não, é o político que vai, vamos assaltar o bairro tal, bem na época da eleição, o ano inteiro ele esqueceu daquela comunidade. Chega ali nos dias da eleição, vamos fazer um asfaltinho aqui, vamos arrumar o esgoto acolá, vamos conseguir um empreguinho para a filha, para a mãe, para o pai, para o primo, para a família toda, que é uma família bem numerosa na cidade, né? Vão ter vários votos. Isso tudo se chama abuso do poder econômico. E esses abusos são investigados e perseguidos por quem? Pelo Ministério Público. Então, é um papel bem destacado e importante, né? Todas as promotorias do interior têm lá o seu promotor eleitoral e aqui na capital nós temos um promotor perante cada uma das zonas eleitorais. Sempre eu digo, a pior de trabalhar é a zona da propaganda eleitoral, porque tem muito trabalho, porque tem muita propaganda ilegal, propaganda que é feita antes do tempo, propaganda que é feita fora da lei. Tudo isso tem que ser denunciado pelo promotor da propaganda eleitoral aqui em Porto Alegre. Atuação na ordem urbanística. Bom, é outro pequeno mundo, né, que nós temos aqui em Porto Alegre. A gente tem uma promotoria especializada de defesa da ordem urbanística. No interior é o promotor clínica geral que faz tudo, inclusive a ordem urbanística. Temos também o Centro de Apoio da Defesa da Ordem Urbanística, que vai buscar justamente aqueles valores daquilo que a gente chama de cidade sustentável, né?
Claro que não existe uma cidade 100% sustentável aqui no Brasil, tá? Mas a gente tem isso como uma meta, como um sonho, né? E esse sonho a gente trabalha para realizar, com todas as suas grandes dificuldades, que geralmente são dificuldades relacionadas ao orçamento, dificuldades relacionadas à educação das pessoas, que também não ajudam muito, né? Mas, enfim, uma cidade sustentável, ela tem que garantir moradia digna para as pessoas, ela tem que garantir uma boa circulação, né? Não só de carros, mas principalmente hoje as cidades são medidas pelos seus índices de caminhabilidade, que é a possibilidade que tu tem de caminhar, ir a pé de um lugar para o outro. Tem cidade que não tem calçada, ou se tem uma coisa horrorosa, né? Enfim, a cidade tem que fornecer trabalho para as pessoas, lazer. Lazer, as pessoas precisam de um direito ao lazer, de um direito à preguiça. Eu brinco, a gente tem que ter o direito à preguiça, de não fazer nada. Um dia lá da semana, fazer só o que tu tá a fim de fazer, ou algumas horas, pelo menos, para tu ter lá uma atividade que te eleve espiritualmente, escutar uma música, dançar, dormir, direito à preguiça. Tudo isso faz parte de uma cidade sustentável, né? E o promotor tem que fiscalizar, entrar com as ações, infraestrutura, saneamento básico, né? As nossas cidades carecem muito disso e precisa muito dinheiro público e muita vontade política, porque o que dá voto? Asfalto. Asfalto tem visibilidade, dá voto. Agora, enterrar cano para fazer esgotamento, todo mundo acha horrível, porque, bah, que transtorno, vou chegar na minha casa, aquela buraqueira. Não dá voto, mas dá saúde, pessoal. Dá bem-estar a longo prazo. Então, é um período que a gente se queixa ali, mas depois, puxa, como valeu a pena ter a rede de esgoto passando ali na frente da minha casa, eu ter água potável saindo na minha torneira, né? A gente que tem, às vezes, nem valoriza, porque aquilo ali é tradicional. Mas eu visitei recentemente uma comunidade que a água potável chega de caminhão-pipa. Daí as pessoas têm que caminhar um monte para chegar até lá o local de estacionamento do caminhão-pipa. Daí já cria um fluxo de trabalho diferente, que são os jovens mais fortes, que ganham um dinheirinho para carregar os baldes para os idosos. Então vejam que vida difícil dessas pessoas que não têm a água potável, né, saindo na sua... E às vezes a gente, como tem, não valoriza, e gasta aquela água de uma forma inadequada, desperdiça. Então a gente tem que sim cuidar de cada gotinha de água, assim, né? Procurar tomar um banho racional, no mínimo tempo necessário. Escovei o dente, desligo a água da torneira, não precisa aquele barulhinho ficar ali correndo aquela água enquanto eu já terminei o meu processo, né? Ou ligo, molho a escova de dente, escovo meus dentes, depois eu ligo para limpar a boca. Então são pequenos gestos, mas todo mundo tem que, né, ter a sua cota de responsabilidade. E a atuação do meio ambiente, né, que é a área que eu venho trabalhando há alguns anos, né, que, para mim, ela é muito casada com a questão da saúde, né, porque um meio ambiente poluído, mananciais, os rios sujos, né, essas fossas não limpas, tudo isso gera o quê, pessoal? Gera doença. Né? Ou seja, dá problemas sanitários de todo tipo, proliferação de vetores, mosquitos, epidemias, né, que são transmitidas pela água, tudo isso é gerado muitas vezes por más condições ambientais. Então, cada um de nós tem sim que zelar pela sua parcela de meio ambiente. Na minha casa, fazer a correta separação do lixo, né, o lixo seco, o lixo orgânico, que é meleca, né? O meu filho que dizia, o que é o lixo orgânico? Filho, meleca. Mais ou menos isso, assim, fazendo numa linguagem bem rasa, assim, para não ter dificuldade. E o lixo seco, como a própria palavra já diz, ele tem que ser seco. Se eu pegar e molhar aquele papel, deu. Ele já perde a sua reciclabilidade. Então, cada um de nós aqui dentro das estruturas do Ministério Público tem que dar o seu exemplo e fazer a sua separação. E, claro, que vocês têm que acompanhar esse trabalho. E se notarem que algum promotor não está fazendo direitinho, dá uma faladinha numa boa. Olha, acho que o senhor se equivocou aqui. É porque eu já peguei essa situação de colegas que se atrapalhavam ali na hora de
de dar um desse... Olha, agora eu senti. Mas fala com jeitinho, né? Então, é uma série de práticas, né, que cada um de nós tem que desempenhar. Claro que o promotor de meio ambiente ele vai se dedicar mais para as questões macro, para as questões coletivas, né? A poluição sonora não vai ser aquela poluição do radinho que incomoda o vizinho, não. Vai ser aquela casa noturna que gera um barulhão para a quadra inteira. Ou vai ser aquela indústria que está soltando poluição tanto hídrica, né, pela água, como poluição pela chaminé. Essas grandes demandas que são daí objeto de investigação, de termos de ajustamento de conduta, que são aqueles acordos que os promotores fazem, e, se não resolver na base do acordo, através do ajuizamento da ação civil pública. Mas o grande objetivo da atuação do promotor na área ambiental é a sustentabilidade, né? Que é essa palavrinha mágica que todo mundo usa, né? Mas que ela tem, sim, uma virtude, na minha opinião. Ela é uma pauta que todos os países abraçaram, de alguma forma, ainda que seja meio que na teoria, é uma pauta comum, que os países e as pessoas estão abraçando. A sustentabilidade, ela envolve tanto a dimensão do meio ambiente, como a dimensão econômica, como a dimensão da sociedade. Uma sociedade só vai ser sustentável se ela tiver relações internas, né, justas, se ela tiver uma equidade de gênero, se ela não tiver problemas de racismo estrutural, enfim, uma série de questões que passam também pela sustentabilidade. E, além disso, ela tem que ter uma boa governança nisso tudo. Transparência, participação democrática dos cidadãos, elegendo lá os projetos que entende que devam ser priorizados, tudo isso está dentro desse grande arcabouço que a gente chama, né, hoje de sustentabilidade. E ainda dentro da área ambiental, mas com um destaque que eu acho interessante a gente dar, tem a defesa do patrimônio cultural, que é tanto o nosso patrimônio cultural edificado, como o nosso patrimônio cultural imaterial, que são as danças, o folclore, as canções, né, do nosso folclore, os modos de fazer. O nosso chimarrão é um patrimônio cultural e material daqui do Rio Grande do Sul, porque é uma característica muito nossa, né? Ele envolve uma série de práticas, tomar chimarrão de tardezinha, reunidos ali com pessoas, tanto que na pandemia ficou a coisa mais sem graça. Eu nem tomava chimarrão mais, porque às vezes eu ia lá na minha mãe tomar, mas daí como é que eu vou estar indo tomar chimarrão com uma senhora de 87 anos? Perigoso. Então, essa nossa prática que envolve um estar junto, né, que não é só pegar uma cuia, uma bomba e chupar, não, é muito mais que isso. Né? E cada um faz de um jeito, tem o de topete, sem topete. No interior, as mulheres decoravam aqueles chimarrões cheios de coisa, né? Tudo isso é um patrimônio cultural nosso. Mas tem também esse patrimônio edificado. Veja ali que coisa mais linda, a nossa Igreja das Dores, que é uma basílica, né, aqui em Porto Alegre. A Igreja de São Miguel das Missões, que é a cara do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros bens tombás, e ali não é só pelo prédio, pela pedra e pelo cal, ali também tem uma série de práticas, de relações, porque os indígenas eles acreditavam que ali era um lugar sagrado, que eles tinham contato com divindades, isso tudo também integra as tradições, as lendas, aí faz parte, então, do nosso patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul. Então, acho que até cansei vocês, né, que eu falo pelos cotovelos, mas paciência é que a instituição, depois da Constituição de 88, ela adquiriu muitas tarefas. Eu vou ser sincera para vocês, não falei tudo, viu? Não falei, dá para fazer outro capítulo ainda. Mas, não, acho que deu, acho que, né, espero ter passado um pouco. Por isso, assim, ó, relevem um pouquinho lá, se vocês notarem que o promotor, o assessor está meio estressado, porque, às vezes, as coisas são para ontem. Sexta-feira mesmo eu estava aqui, entrou uma consulta de uma promotoria do interior às 4h30 da tarde, que eles queriam resolver um problema, que eles tinham prazo até às 6h30 daquele dia, e a gente achou que ia ser fácil de responder, mas eu disse, guria, vocês viram se essa resolução do IBAMA ainda está em vigor, porque muda toda hora.
E daí nós ficamos, tipo, 1 hora para descobrir se aquela resolução ainda estava em vigor, porque a gente não conseguia acesso ao site do IBAMA. Daí eu tive que fazer contatos pelo WhatsApp com funcionários do IBAMA para dirimir aquela dúvida. Então, são coisas, assim, às vezes, para ontem. Eu dei um exemplo que nem tem coisas de vida e morte, muito mais, né? Muito mais relevantes e urgentes do que essa. Tá? Mas eu quero muito agradecer a atenção de vocês. Né? Espero ter sido acessível, ter me feito compreender por todos. Tá? Mas, se alguém ficou com uma dúvida, eu estou aqui também para vocês fazerem as suas perguntas sem problema. E, justamente, para iniciar o nosso programa Pertencer, no sentido de que vocês pertencem, ainda que indiretamente, à nossa instituição, vocês são a estrutura, vocês são a base para que a gente chegue e possa fazer um trabalho tranquilo, né, em relação a esse mundo de atribuições que o Ministério Público tem. Então, obrigada, e se tiverem perguntas, estou aí para isso. Uhum.